uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Talvez até aqui muitas coisas tenham acontecido e tenham te desanimado e tenham te entristecido, mas hoje, deixa essas coisas para trás e olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus e ali você vai encontrar um amor que vai curar o seu coração, um amor que vai restaurar o seu coração e trazer a alegria. Por isso hoje, olhe para Jesus. Nesse momento, volte os seus olhos, os seus pensamentos, o seu coração a Jesus e vamos cultuar ao Senhor. Que oportunidade linda nós estamos tendo se vamos olhar por esse lado, porque hoje já não há mais som na igreja, só a missão de Peruíbe aqui no Coco Verde ou ali no Caraguá, mas cada lar tem se constituído uma igreja, em cada lar tem se constituído um altar de adoração. Que hoje a sua casa seja esse altar de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Feche os seus olhos neste momento, vamos orar a Jesus. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos por podermos estar diante de ti na sua presença. Obrigado, Jesus, pela oportunidade maravilhosa de te adorar. Senhor, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo seu cuidado sobre nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, leva-nos a partir deste momento os nossos pensamentos cativos a ti. Senhor, que não haja distrações, que não haja nada que venha nos roubar esse tempo de ti. Mas, Senhor, que possamos estar por completo aqui, Senhor, te adorando. Senhor, que nós possamos entregar o nosso culto racional a ti. Senhor, que possamos te entregar o nosso melhor. Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a sua voz falando no nosso coração. Espírito Santo, nos leva a te adorar em espírito e em verdade. E Pai, que nessa noite nós possamos receber tudo que não bate, mas tudo que o Senhor preparou para nós. E no nome de Jesus, se há alguém doente, no nome de Jesus, se há alguém entristecido, nós declaramos agora no nome de Jesus, desde já curado, desde já liberto, desde já, Senhor, que a alegria do Senhor, que a nossa força comece a tomar conta dos corações e que a paz que excede todo entendimento, ela venha repousar sobre essas vidas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados, amadas. O Espírito Santo tem liberdade em nós. Ele tem liberdade em nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa família. Esse louvor, ele chama pelo Espírito Santo, que nós vamos louvar agora. Que possamos nós liberar, dar liberdade ao Espírito Santo para ele agir nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família. Que o Espírito Santo esteja conosco perpetuamente, para todos sempre, porque não sabemos viver sem o Espírito Santo, não é mesmo? Não sabemos andar sem o Espírito Santo. Que ele possa atuar em nossas vidas, em nossas famílias, em nome de Jesus. Tens liberdade.
Casa é sua,
Toma teu trono,
quarta-feira, salvação pela graça, salvação pela graça. O texto está na Epístola de Efésios, capítulo 2, e o versículo de 1 ao versículo 10. Antes de nós iniciar, eu quero estar fazendo aqui uma oração, pedindo a Deus que Ele venha trazer luz ao nosso entendimento para que possamos estar recebendo toda a porção gloriosa da Sua palavra. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos Te agradecer por estarmos aqui em Tua presença gloriosa. Nós queremos Te pedir no nome de Jesus Cristo, Deus, que venha, ó Pai, iluminar nosso pensamento, nosso coração, para que possamos estar totalmente abertos para receber, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Eu quero lhe pedir, orar também por aqueles que estão em casa, de Deus, que eles sejam da mesma maneira abençoados nessa noite com a Tua palavra, que ela venha falar ao profundo do coração de cada um, Pai. Eu lhe peço ainda, como já foi mencionado aqui, se alguém estiver doente nesta noite, traz cura a esta pessoa, liberta, transforma, para que elas possam, meu Deus, glorificar o Teu nome saudavelmente, Senhor, e testemunhar dos Teus benefícios maravilhosos. Nós oramos, Senhor, e agradecidos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Então nós falamos na quarta-feira sobre este tema glorioso, salvação pela graça. Salvação pela graça. Falamos que graça é favor imerecido, ou seja, aquilo que Deus nos concede e não pede nada, ou seja, nem um valor o qual seja pago para recebermos a salvação. É graça, é favor, é dom de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E na quarta-feira nós fizemos aqui 3 observações. Eu sei que os irmãos lembram, uma foi do tema, né? Graça, salvação pela graça, favor imerecido. O segundo foi, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Todos estão na mira de Deus para receber este dom maravilhoso da salvação. Todos têm a mesma possibilidade. Todos podem receber de graça a salvação gloriosa. E nós falamos que o método ou o padrão que Deus trabalha para trazer salvação ao homem é único, é salvação pela a sua graça, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, nós falamos que neste padrão de Deus, nem o homem que se diz bonzinhos são favoráveis, e nem aquele que é ruim, ele é desprezado desta bondade e graça de Deus. Ele não fica no esquecimento. Eles têm a mesma proporção de possibilidades de receber a salvação gloriosa. Ou seja, Jesus Cristo, Ele veio trazer salvação a todas as pessoas, independente da raça, cor ou religião. Isso é o nosso Deus glorioso, que não faz realmente acepção de pessoas. E a terceira observação que nós falamos, que como salvação é pela graça, e muitas vezes nós podemos pensar que como é graça é algo barato, é algo que não custou nada. Não é bem assim, meus irmãos. Salvação é pela graça, mas custou um alto preço, muito preço, um
valor extraordinário, o qual ninguém, nenhum homem podia ou pode pagar. A palavra de Deus diz que esse preço, ele foi pago não com prata ou ouro, ou coisas corruptíveis iguais, ou como prata ou ouro, mas foi com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É um preço imensurável, é um preço muito grande, incalculável. Ninguém pode calcular, fazer conta e chegar ao ponto de dizer: eu sei o valor que custou a salvação. Não dá para calcular. O preço foi muito alto, mas Deus, ele oferece essa salvação, pagando este preço tão alto, com a morte, entregando o seu filho para morrer na cruz do Calvário, simplesmente por amor, porque ele nos ama de verdade. Ele ama cada uma pessoa, e por isso que ele faz esse tão grande sacrifício, entregando o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. No versículo 1, o qual nós ministramos na quarta-feira, diz: e vos vivificou, estamos mortos em seus delitos, ou ofensas e pecados. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele traz aqui um tempo do passado. O apóstolo Paulo, ele traz aos irmãos de Éfeso, dizendo: olha, em outro tempo, em outra época atrás, vocês andavam segundo o curso dessa vida, ou seja, segundo os padrões do mundo, num caminho pecaminoso, num caminho da desobediência, num caminho que levava à perdição. Vocês andavam segundo um padrão estabelecido por este mundo de pecado, este mundo de trevas. E por isso vocês, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, por isso que vocês estavam mortos espiritualmente. Todo homem no mundo do pecado, que trilha por este caminho da desobediência, esse caminho pecaminoso, esse caminho que a Bíblia diz que é largo e espaçoso, estão mortos. Estão mortos, como a palavra de Deus diz, nos delitos e pecado. Ou seja, meus amados irmãos, conosco não foi diferente. Nós também trilhamos um caminho pecaminoso, um caminho de morte, um caminho de desobediência. Certamente, quando nós fomos chamados, nós estávamos espiritualmente mortos, vivendo simplesmente para o pecado, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade deste mundo, andando pelos padrões que achávamos que era certo, mas era caminho de morte. Mas mesmo assim o Senhor, Ele nos viu, e Ele olhou com o seu olhar de misericórdia, e nos trouxe para estar com Ele, andando na verdade, no caminho de luz. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós podemos entender nesse começo que a nossa caminhada era uma caminhada de passos errados. Para tudo que nós fazíamos no passado, achando que de alguma forma até estava servindo a Deus, mas era um engano, meus irmãos. Todos os nossos passos eram passos errados, eram caminhos errados, era caminhando justamente para a perdição. Se não fosse as misericórdias de Deus, o nosso final era triste e sombrio, mas ainda que Ele usou de compaixão para conosco, Ele nos deu salvação através da sua graça e misericórdia, por meio de fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o padrão glorioso de Deus. Mas o que nos alegra nesse tempo agora é que, mesmo que nós estávamos perdidos, hoje nós não estamos mais perdidos, hoje nós somos salvos, e como salvos em Cristo, já não andamos mais no caminho de trevas, já não andamos mais segundo os padrões deste mundo. Agora nós andamos
segundo os padrões de Deus, pelas Escrituras Sagradas, o qual diz que este caminho é estreito, a porta é apertada, e nós temos que andar neste caminho de renúncia, este caminho de deixar o mundo com as suas concupiscências, para trilhar no caminho de santidade, um caminho aonde nós vamos diretamente servindo e glorificando a Deus. Aliás, a palavra do Senhor diz que o Senhor dizendo para nós: sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que agora, depois de conhecer a verdade, depois de estarmos salvos através de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos andar nessa verdade, precisamos andar neste caminho de luz. Não devemos de forma alguma ceder ao pecado, andar novamente no caminho de trevas, no caminho de pecado que é favorável, mas a Bíblia diz que o final dele é caminho de morte. É um caminho largo, a porta larga, o caminho é espaçoso. As pessoas podem andar de qualquer jeito, não existe nenhuma cobrança, não existe nenhum destino para as pessoas, multidões andar dele. Mas a Bíblia diz, e alertando assim, este caminho leva à morte, é o caminho que leva à perdição eterna, e portanto nós não podemos mais andar dele. Amém, amados? Louvado seja Deus. Na parte B do versículo 2, ainda diz assim: no outro tempo andaste segundo o príncipe das trevas, ou da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja aqui nesse texto, aqui o apóstolo Paulo, ele descreve Satanás como príncipe, Por que o apóstolo Paulo, e nós encontramos na Bíblia, em outros lugares, como príncipe deste mundo, ou príncipe no meio dos demônios? É porque Satanás ele tem poder, ele tem uma certa autoridade, um poder de governo, ele tem um poder de influenciar o mundo. E quando está falando de mundo aqui, está falando de sistema, de governo. E Satanás, como príncipe, ele tem este poder, ele tem essa característica de influenciar o sistema. E é por isso que a palavra de Deus diz que o mundo ele jaz no maligno, ou seja, ele está no maligno, dominado pelo maligno, por causa dessa influência que Satanás age no meio da sociedade, levando os quais à perdição, ao pecado, à desobediência à palavra de Deus. São influências malignas, e é por isso que a palavra de Deus chama ele de príncipe. Mas uma coisa maravilhosa que nós podemos glorificar a Deus por isso, mesmo que a Bíblia aqui diz que Satanás é como um príncipe no meio dos demônios, ele reina nessa terra, mas o seu reinado é por tempo determinado, e o seu poder é limitado. Ele é príncipe, mas ele nunca vai galgar ou chegar a ser rei, porque a palavra de Deus diz que rei é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e só ele tem todo o poder. Mesmo quando Satanás ele leva as pessoas ou influencia este mundo, esse sistema, a perdição, mas ele não tem todo o poder. Ele sempre age dentro de um limite estabelecido por nosso Deus. Isso nós podemos ver no livro de Jó, quando Deus estabelece limites para que ele pudesse agir. Ele não pode agir mais do que aquilo que Deus pode ou permite que ele faça. Veja comigo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, a palavra de Deus diz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é Jesus, Rei dos reis, Rei com R, com letra maiúscula. Esse é o nosso Jesus Cristo. Ele é o Rei do rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Satanás ele pode se conformar com essa parte de ser príncipe por um pouco de tempo,
tirado dele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto ele continua, ainda no versículo de número 2, no finalzinho aqui, você pode ver que a Bíblia diz assim: no outro tempo, andaste segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Novamente o apóstolo Paulo faz menção do passado, para trazer uma reflexão na vida dos irmãos de Éfeso, dizendo: no outro tempo vocês andavam segundo, andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, novamente ele fala do príncipe da potestade do ar, e isso aí muitos interpretam que a potestade do ar é onde está os demônios, e este príncipe Satanás ele reina sobre essa potestade. O apóstolo Paulo faz questão de dizer do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas você pode ver, agora já não opera mais em vocês. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele está dizendo: olha, foi em outro tempo, foi no tempo do passado, mas agora esse espírito já não opera mais em vocês. O apóstolo Paulo estava fazendo menção justamente daquele povo que andava na desobediência antes de aceitar a Cristo, antes de receber a salvação por graça de Deus. Eles andavam de maneira que estavam sendo direcionados pelos espíritos malignos, pelo príncipe, por Satanás, direcionando para fazer tudo que não era agradável aos olhos de Deus, e assim por diante, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, ele, quando foi chamado por Jesus para se tornar um discípulo de Jesus, ele logo foi incumbido a uma responsabilidade. A Bíblia diz que Jesus ele delega a responsabilidade para Paulo, para, em vez de ele perseguir a igreja, agora ele ia ser perseguido por levar a mensagem gloriosa de boas novas do Evangelho. E justamente o apóstolo Paulo ele foi responsabilizado a levar a palavra, a levar esse Evangelho para esses que estavam perdidos, que estavam caminhando desordenadamente, ou ordenado pelos espíritos malignos, pelo príncipe Satanás, que delegava essa autoridade aos seus demônios. Agora o apóstolo Paulo ele está sendo levado ou trazido por Cristo para ser levado, enviado para pregar o Evangelho de boas novas a essas pessoas que andavam perdidos, que não tinha recebido ainda salvação, que não tinha ainda conhecimento da verdade. Veja comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, Jesus diz assim para Paulo: você vai abrir os olhos deles. Deles quem? Dessas pessoas que estão perdidas, dessas pessoas que estão dando um engano, dessas pessoas que estão sendo levados pelo inimigo da nossa alma, que querem nos estragar, nos levar para a perdição. Mas o apóstolo Paulo, Jesus fala para ele: você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para vir para a luz. Louvado seja o nome de Jesus. E ele continua dizendo: e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Aleluias. Veja, meus amados irmãos, como Jesus ele deixa com clareza dizendo para o apóstolo Paulo: é você vai ser o meu porta-voz, você vai ser o meu braço, você vai ser a minha boca, você vai ser a extensão do meu ministério. É você que vai levar essa boas novas para os perdidos, é você que vai ganhar esses gentios, essas pessoas que não têm ainda conhecimento da verdade, essas pessoas que estão caminhando para a perdição. É você vai abrir os olhos deles, você vai levá-los ao conhecimento da verdade, justamente para que eles, conhecendo a verdade venha nos
libertar, eles possam ser salvos. E eu penso, meus amados irmãos, que essa mesma ordem, este mesmo comando foi delegado também a nós. Nós estamos com essa responsabilidade. Aliás, como igreja de Cristo, não há maior responsabilidade, não há maior compromisso com Deus do que levar essa palavra aos pecadores. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Foi uma ordem que Deus, que Jesus, Ele deu à sua igreja: ide por todo o mundo. É para todas as pessoas, elas precisam ouvir este evangelho, e este evangelho, essa mensagem, ela tem um teor de urgência a ser pregado, a ser anunciado, porque o mundo está caminhando para o abismo, o mundo está caminhando para a perdição. A cada momento, milhares e milhares de pessoas estão descendo a sepultura sem Jesus. Nós precisamos correr, nós precisamos despertar, nós precisamos ter pressa de pregar este evangelho. Você precisa, meu amado, minha amada irmã, pregar este evangelho em tempo e fora de tempo. A qualquer instante, a qualquer momento, você precisa usar os meios que Deus tem lhe dado, ou tem nos dado para pregar o evangelho. O importante é que todos possam ouvir a palavra de Deus, eles possam realmente ter a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, e só pode escolher depois que é aberto a mente, depois que conhece essa verdade gloriosa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa responsabilidade é nossa, nós somos responsáveis. Você precisa dizer no seu coração: eu sou responsável para que essa mensagem chegue lá no meu vizinho, lá no meu trabalho, lá na escola. Você é responsável. Deus confia a você essa responsabilidade, meu irmão. É um privilégio. Nós não podemos ver isso como algo pesado, como algo constrangedor. Não, é um privilégio. Nós sermos servos, discípulos de Cristo, para levar, anunciar boas novas de salvação a este mundo. É um privilégio. Somos embaixadores dos céus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, a palavra de Deus diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Veja que coisa terrível. E nós, queridos amados irmãos, essa palavra, como eu já tenho falado, ela é para nós, ela é atual. A palavra de Deus, principalmente nas epístolas, elas traz algo tão natural e tão pessoal para a igreja, para cada crente, que não dá para nós dizer: não, essa palavra não é para nós, essa palavra não é para o nosso tempo. Veja, entre os quais todos nós, o apóstolo Paulo fala todos nós, todos aqueles que já são agora salvos, já são agora crentes, já receberam a salvação por graça, pela graça de Deus, através, mediante a fé em Jesus Cristo. Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como os demais. Não existia diferença. Todos, meus amados irmãos, que ainda estão nas trevas, que não têm este entendimento da salvação, que não receberam esta dádiva gloriosa de Deus, que está nessa situação, anda nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne. E esse desejo da carne, essa vontade da carne, aqui na palavra de Deus, se nós pegar e estudar com mais profundidade, nós vamos ver que se refere a algo mais profundo dos desejos humanos. Não é qualquer desejo que leva as pessoas a estar nessa situação. É desejo
o desejo veemente por fama, poder e riqueza, conforme está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, 19 a 21. São desejos que muitas vezes está lá na raiz da nossa alma, no nosso coração, no coração do homem, e ele não pode se livrar disso, é tão profundo, que só vem das mãos de Deus para arrancar, só vem das mãos de Deus para tirar, meus irmãos. E foi isso que Deus fez para conosco. Não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos tirou, foi Ele que nos limpou, foi Ele que nos purificou, foi Ele que tirou este mal que estava dentro de nós e nos fez agora cidadãos e cidadãs dos céus, para andar na luz, nos padrões estabelecidos pela palavra do Senhor, a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas adiantando o capítulo, versículo 4 a 7, a palavra de Deus diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito favor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Louvado seja a promessa, meus irmãos, a promessa gloriosa para o futuro. Nós estamos caminhando, como já disse, para um final maravilhoso, para um final glorioso, e é por isso que vale a pena nós perseverar nessa fé gloriosa em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja comigo no versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando nós mortos, ainda mortos. Paulo aqui repete aquilo que já foi falado lá no versículo 1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra de Deus diz aqui que Ele, por este amor, que nos amou, esse amor infinito, não foi nós. Nós não fizemos absolutamente nada para merecermos este amor, esta bênção, esta dádiva de Deus. Foi Ele que nos amou com este amor tão grande e infinito, e nos tirou da maldição a qual nós herdamos de Adão. Estávamos mortos, espiritualmente mortos. Foi a herança maldita que recebemos do nosso pai Adão, foi a herança do pecado, a herança de maldição, de condenação, a qual todos os homens estão debaixo dessa maldição, e eles só podem se livrar dessa maldição e com um destino, se não receber a graça, a misericórdia de Deus, de morrer e ir para o inferno, somente através da misericórdia de Deus, somente por meio de uma fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz assim: por sua imensa misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus, Ele entregou quem? Ele entregou o seu Filho. Ele entregou o seu unigênito Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para ser morto numa cruz, para padecer numa cruz em nosso lugar. Nós que merecíamos este lugar de maldição, que é a cruz. A Bíblia diz que malditos todos aqueles que forem levados à cruz. Era nós que merecíamos estar neste lugar. Mas Deus, pelo seu muito amor que nos amou, Ele permite, Ele entrega, Ele dá o seu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar. Nós precisamos reconhecer e valorizar este amor glorioso do nosso Deus. Nós não podemos de forma alguma, meus amados irmãos, achar que por ser salvo pela graça de Deus, não houve um preço altíssimo a ser pago, e esse preço
o nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, já pagou. Hoje nós não precisamos mais pagar preço nenhum, como já falei lá no início dessa mensagem de quarta-feira. Nós não podemos fazer nenhuma obra que seja grande o suficiente para merecermos ser salvos. Não precisamos. E nem temos nenhuma condição de fazer isso. Nós somos salvos porque o Senhor nos amou, é pela graça, é misericórdia do nosso Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele nos amou muito antes de nós até amarmos a Ele. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome de Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 9 a 10, está escrito assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Viver por meio dele. Ou seja, nós estávamos mortos, Deus enviou a Jesus Cristo ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, só temos vida se for por Ele. A videira é Ele, nós somos apenas os galhos, os ramos, e os ramos não têm vida em si mesmo. Nós só temos vida através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. E a palavra de Deus ainda diz no versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não porque nós amássemos a Ele de tal maneira que pudesse merecer alguma coisa, não, meus irmãos, não foi nós que amamos a Deus dessa forma, foi Deus que nos amou, e este amor fez com que o Senhor manifestasse este amor ao mundo através de Cristo, para trazer salvação a toda a humanidade. A toda a humanidade. Ou seja, meus amados irmãos, quando aqui fala que o desejo de Deus é mostrar a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua bondade às pessoas, mas Ele quer mostrar através de seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas querendo conhecer a Deus sem passar por Jesus. É impossível, é impossível. A Bíblia diz que Ele é o único mediador, é o único, não existe outro. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode conhecer a Deus se não for através de Jesus. O próprio Jesus Cristo, Ele disse que ninguém pode vir ao Pai se não for através dele, através de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Mas no versículo 8 e ao versículo 10, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que aqui o texto, com muita clareza, ele fala que o homem, mais uma vez ele repetiu, o homem, ele só pode ser salvo através pela graça de Deus, ou seja, salvo pela graça mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a única fonte, é o único meio, é o único padrão de Deus. É este, meus amados irmãos, através da graça de Deus mediante a fé. E veja que coisa gloriosa que esse texto nos revela, que mesmo a fé, para obter a salvação, ela não provém de nós. E sabe para quê? E por quê? Para que ninguém se glorie. Se ela provesse de nós, se
porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é dom de Deus. A fé que leva-nos a crer em Jesus Cristo é um dom de Deus também. É Ele que nos dá, é Ele que nos capacita, é Ele que traz a nós essa fé gloriosa. Meu irmão, sendo assim, nós podemos dizer que nós somos absolutamente nada sem Ele. Não temos nada se Ele não nos der. Não podemos nada se Ele não nos ajudar, meus amados irmãos. É por isso que a palavra de Deus diz que não é pelas obras, não é por mérito, não é por nada que nós possamos fazer, justamente para que o homem não possa se gloriar e dizer: não, eu sou merecedor, eu sou digno, eu fiz algo que mereci receber a salvação de Deus. Não há nenhuma condição. A graça de Deus é a única fonte para a salvação do homem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui no texto que não há nada que possamos fazer de vera para sermos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso é dom de Deus. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa fé a qual nós recebemos para crer em nosso Senhor Jesus Cristo, agora essa fé ela tem que ser o quê, meus amados? Essa fé ela foi revelada a nós, ou seja, essa fé ela nasceu do coração de Deus para nós, mas agora nós temos que permanecer nela, permanecer nessa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, mas ele fez o quê? Ele guardou a fé, porque a fé foi o tesouro que ele recebeu de Deus, gratuitamente de Deus, no início da sua carreira, no seu chamado, quando Jesus chama cada uma pessoa para ser discípulo dele, igreja de Deus, ele recebe fé, e essa fé, meu irmão, ela tem que ser guardada. Guarde esse bom tesouro, guarde a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Já concluindo, veja aqui que a salvação sendo pela graça e fé mediante em Jesus Cristo, então tudo o que temos que fazer é abrir o nosso coração, para receber essa fé, para receber a graça oferecida pelo nosso Deus. Tudo o que precisamos fazer é abrir o nosso coração. Nós já louvamos aqui nesta noite, dizendo que nós precisamos realmente abrir o nosso ser, abrir o nosso coração para receber o Senhor, deixar o Rei da Glória entrar em nós, deixar o Senhor fazer morada em nós, deixar o Senhor vir comandar a nossa vida. Isso é receber o Senhor como Senhor da sua vida e como seu Salvador suficiente. Nós precisamos fazer isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus está dizendo: abra a porta do seu coração, abre a porta da sua vida, deixe eu entrar nela, deixe eu fazer morada nela. Eu quero um relacionamento com você, um relacionamento de intimidade, um relacionamento no qual eu vou revelar os segredos maravilhosos do meu Pai. É um convite que nosso Senhor Jesus Cristo fazendo a você nesta noite, dizendo: eu estou à porta. Jesus bate a porta do teu coração nesse instante, dizendo: abre, eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero estar com você, eu quero mudar a sua vida, eu quero dar direção a ela. Porque este mundo nos direciona de forma errada, como já disse, para a perdição, para a condenação eterna. Somente Jesus Cristo pode dar uma direção certa, uma direção de céu, uma direção de glória, uma direção de vida eterna. Hebreus capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo diz: se hoje ouvir a sua voz, a voz de quem? A voz de Jesus que está à porta batendo. O Espírito Santo está dizendo: se hoje ouvir a
dizendo para nós essa noite. Então abra o seu coração. Faça isto que a palavra de Deus está dizendo. Abra o seu coração. Hoje mesmo, agora mesmo, neste momento, você pode tomar a decisão mais acertada para a sua vida. Talvez você já tomou tantas decisões, mas essa, se você hoje tomar, é a melhor decisão, é a decisão mais acertada para a sua vida. Abre o coração para Jesus entrar na sua vida, entrar no seu ser, entrar em tudo que você possa ter. Ele vai entrar e ele vai dar direção. Isso tanto na vida espiritual, como na vida emocional, na vida material, em todas as áreas. Seu casamento vai se tornar um casamento abençoado, feliz. A sua família, os seus filhos vão ser filhos maravilhosos. Os seus negócios, Deus vai abençoar. Em todas as áreas, a manifestação gloriosa de Deus vai ser notória na tua vida. Mas é necessário você abrir o seu coração. É necessário você deixar Jesus entrar. Este é uma decisão pessoal. Ninguém pode fazer por você. É você mesmo só que pode fazer essa decisão. Se assim você quiser, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Você pode aceitar Jesus Cristo aí onde você está, porque a palavra de Deus diz que é pela fé. É através dessa fé gloriosa que o Espírito Santo está trazendo agora ao teu coração. Você pode aceitar a Jesus Cristo e deve aceitar, porque você está ouvindo a voz de Jesus Cristo dizendo: eu estou à porta. Então aceite Ele agora. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero orar junto com você. Você agora reconciliando com o Senhor Jesus, você dizendo para Jesus que quer que Ele agora entre na sua vida, que quer que Ele agora dê uma nova direção na sua vida. Se você puder, feche os seus olhos, aonde você estiver, da forma que você estiver, não tem problema nenhum, venha como está. Jesus Cristo, Ele vai te receber como está. Como já disse, Ele não faz acepção de pessoas. Não queira ser uma pessoa boa, não queira resolver todos os seus problemas, não queira deixar todos os vícios para poder vir a Cristo. Não, este trabalho é Ele que vai fazer na sua vida. É o Espírito Santo que vai te limpar, que vai trabalhar em você, e você vai deixar os vícios, você vai deixar o mal, você vai deixar esse caminho pecaminoso. É o Espírito Santo que vai fazer em você. Eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio, meu Deus, que essa palavra está tocando a corações nessa noite. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo de Deus, introduz essa semente maravilhosa, gloriosa no coração dessa pessoa, que ela possa verdadeiramente ser convencida, ó Deus, ó Espírito Santo, que ela precisa receber essa graça, esse favor imerecido, essa salvação gloriosa, que não há outra forma, não há outro meio para que possa receber a salvação, se não for através da graça e misericórdia de Deus. Convence os Espírito Santo de Deus, convence esse coração, convence essa pessoa. E agora, ó Deus, talvez que, ó Deus, orando comigo está, ó Deus, já se entregando, já se reconciliando, se era desviado. Ó Espírito Santo, agora ajuda para que ela possa permanecer nessa fé, para que ela possa realmente receber agora uma vida nova, transformada, para que venha, ó Senhor, o arrependimento genuíno no coração, e através desse arrependimento ela possa realmente ser regenerada, transformada, receber gratuitamente essa salvação gloriosa, por fé, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, toca na vida dessas pessoas. Como nós já falamos nessa noite, nós não podemos fazer absolutamente nada se não formos ajudados, se não formos encorajados, se não formos direcionados, se não formos capacitados por Ti para receber, nem mesmo a fé nós podemos ter se não vier de Ti. Abençoa essa pessoa, ajuda ela, ajuda este que está fora, desviado, que por algum
desimpedida para tomar essa decisão. É em nome de Jesus Cristo que eu oro, meu Deus. Eu oro por este, eu oro por aqueles que estão em casa. Senhor, abençoa, que nós possamos perseverar, permanecer este amor, permanecer esta fé, permanecer guardando esse tesouro maravilhoso que recebemos da parte do nosso Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa teu povo, ó Paizinho querido e amado, sustenta essa igreja, sustenta o teu povo nessa cidade, em cada lugar, em cada situação, que o Senhor possa estar direcionando e guardando, protegendo o teu povo, Deus. Eu oro, Paizinho querido, ainda pelo nosso Brasil, pelas autoridades constituídas. Deus, abençoa nossas autoridades, abençoa o presidente da República, abençoa a Câmara dos Deputados, abençoa o Senado, abençoa, meu Deus querido, o Judiciário. Deus, toma em tuas mãos esses poderes, que eles possam, oh Deus querido, ser direcionados, que a única influência que eles possam ter seja a tua, meu Deus, venha do Senhor, venha dos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus. Eu oro por cada um, ó Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Deus os dê graça, em nome de Jesus. Glória a Deus.